A temporada mudou, o treinador mudou, até a gestão mudou. Mas a sensação no Tottenham é a mesma, como se nada saísse do lugar. O escudo é o mesmo, a camisa é a mesma, mas o futebol, esse segue preso nos mesmos erros de sempre. Então a pergunta que fica é simples e objetiva. Existe espaço para uma reviravolta real? Ou os Spurs continuarão caminhando em círculos enquanto a Premier League dispara à frente? Me fala a sua opinião aí na caixa de comentários e já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo pra galera que assim como você também é fã de futebol internacional e é claro, ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que o novo conteúdo for ao ar. Dito isso, vamos até o norte de Londres para analisar este verdadeiro déjà vu eterno vivido pelos torcedores do Tottenham. Virou a temporada, virou o comando técnico e diretivo, virou até o discurso no norte de Londres. Todavia, o roteiro parece mais uma vez ter sido copiado e colado. Essa é a impressão da torcida do Tottenham em mais um Natal que se aproxima. É como se fosse uma criança que ganhasse o mesmo presente de Natal todos os anos. E, obviamente, um presente que ela não gosta. Para você entender um pouco melhor esse cenário, eu trago aqui um breve comparativo entre as mais recentes campanhas do Tottenham na Premier League até a 14ª rodada, porque eu estou gravando este vídeo antes do desfecho da 15ª rodada. Então, considerando todos estes aspectos, na temporada anterior, ainda sob o comando de Ange Postecoglou, o Tottenham ocupava a 10ª posição na tabela, somando 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e 20 pontos ganhos, ou seja, um a mais em relação aos 19 assinalados pelos pupilos de Thomas Frank nesta temporada, em que eles encerraram a 14ª rodada do campeonato na 11ª colocação, colecionando 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Então, cara, se a gente ainda levar em conta o fato de que o Tottenham termina a última temporada realizando a sua pior campanha na história da Premier League desde a criação do campeonato em 1992, devido ao 17º lugar, somando míseros 38 pontos em 38 jogos e ficando apenas uma posição acima da zona da degola, as projeções do Tottenham nessa temporada se mostram para lá de negativas. Sobretudo porque, com exceção ao Wolverhampton, todos os clubes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento certamente conquistarão mais pontos do que os últimos rebaixados aí na temporada anterior, como foram os casos de Leicester, Ipswich Town e Southampton. À vista disso, todas as expectativas criadas pelos torcedores do Tottenham após o afastamento do ex-proprietário do clube, Daniel Levy, já ruíram pelos lados do norte de Londres, inclusive abrindo a mente dos torcedores de que o antigo mandatário não era o vilão que eles pintaram nestas duas longas e árduas décadas sem títulos por parte dos Spurs. Aliás, um ciclo que terminou com a inédita conquista da Europa League neste meio de ano, cuja final contra o Manchester United reuniu dois clubes que realizaram temporadas absolutamente assombrosas, para não dizer outra coisa. E a própria decisão do torneio continental retratou isso de forma clara e evidente. Foram 90 minutos de um pobre futebol. Entretanto, o fim do longo jejum de 17 anos sem títulos do Tottenham acabou apagando a temporada e a final lamentável dos Spurs em Bilbao. Em todo caso, é inegável que Daniel Levy teve papel primordial para o crescimento do Tottenham desde que ele assumiu a administração do clube. Tanto é que ele colocou os londrinos, por exemplo, posicionados ali dentro do bloco Big Six da Premier League, o que demonstra a notória evolução dos Spurs em todos os sentidos, dentro
e fora das quatro linhas, como marca, como instituição. No entanto, assim como qualquer gestor, Daniel Levy também cometeu erros e, na minha opinião, o principal deles sempre foi relacionado às más escolhas de treinadores. Vide os últimos exemplos aí de Ange Postecoglou e Thomas Frank, o atual técnico do Tottenham, que nitidamente não está à altura do cargo, apesar do bom trabalho feito em sua passagem pelo Brentford. E por falar em Thomas Frank e no Brentford, essa última rodada colocou o treinador dinamarquês frente a frente com seu ex-clube pela primeira vez. Foram 7 anos de uma feliz união marcada especialmente pelo acesso do Brentford à Premier League em 2021 e por campanhas sólidas realizadas posteriormente até o final desta relação. Contudo, agora se enfrentando como rivais, Thomas Frank e Brentford se reencontraram no Tottenham Stadium e quem levou a melhor foi o treinador dinamarquês, com o triunfo dos Spurs sobre os Bees por 2-0, num jogo decidido ainda na etapa inicial com um gol do brasileiro Richarlison aos 25 minutos e outro de Xavi Simons, sem sombra de dúvidas o melhor jogador em campo, pois além do tento assinalado aos 43 minutos do primeiro tempo, ele também concedeu assistência para Richarlison marcar. Deste modo, o Tottenham colocou fim à ingrata sequência de 5 jogos seguidos, sem vitórias por todas as competições e na de 5 partidas sem vencer pela Premier League, aliviando ao menos momentaneamente a pressão que assola tanto o clube quanto o técnico Thomas Frank, simbolizada, por exemplo, nas vaias recebidas após a derrota por 2-1 frente ao Fulham em pleno Tottenham Stadium. É necessário compreender que leva tempo para qualquer treinador construir um time vencedor. E muitos jogadores do Tottenham poderão não acompanhar Thomas Frank nessa jornada, que vem se mostrando ainda mais complexa mediante as lesões de importantes peças como Dominic Solanke, James Maddison e Dejan Kulusevski. Em contrapartida, o fato principal disso tudo é que até agora o ex-treinador do Brentford não mostrou algo que me faça acreditar que ele terá sucesso no Tottenham. Por essa razão, eu compararia essa sua passagem pelos Spurs como aquela de Graham Potter ao sair do Brighton para dirigir o Chelsea. Ademais, considerando o aspecto do Tottenham ser um clube grande, onde as expectativas são sempre muito elevadas, aliado ao altíssimo investimento feito para reforçar a equipe que dentro de campo não está entregando o que dela se espera, eu tenho lá minhas dúvidas se Thomas Frank conseguirá proporcionar à torcida do Tottenham um futebol que ela possa se orgulhar. Em quase 6 meses no clube, Thomas Frank não desenvolveu um plano de jogo e tampouco definiu uma formação titular ao time do Tottenham. Na goleada por 4-1 diante do Arsenal, por exemplo, no North London Derby, ele armou o Tottenham com uma linha de 3 zagueiros no 3-4-2-1. Já no jogo seguinte, frente ao Fulham, perdeu a partida jogando no 4-4-2 e depois contra o Newcastle empatou atuando no 4-2-3-1. Enfim, são muitas variações táticas que retratam que Thomas Frank continua perdido, atirando para todos os lados na tentativa de achar um acerto. Como resultado, a confiança dos jogadores do Tottenham, que já vinha em baixa desde a última temporada sob o comando de Ange Postecoglou, continua abalada agora com Thomas Frank à beira do campo, a exemplo do pífio desempenho dos Spurs atuando em seus domínios na temporada, onde evidentemente a pressão é muito maior. Para se ter uma ideia, até o momento da gravação desse vídeo, na 14ª rodada, antes do desfecho da 15ª, o Tottenham era dono da segunda pior campanha como mandante no campeonato. Foram 5 pontos conquistados em 7 jogos atuando no Tottenham Stadium. 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Uma performance apenas superior em comparação à do Wolverhampton, que praticamente já caiu. Ao mesmo tempo, os londrinos são detentores da melhor campanha como visitantes na Premier League, com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 14 pontos contabilizados na estrada.
Bom, e como se tudo isso ainda não bastasse, Thomas Frank chegou a afirmar que o Tottenham Stadium é um estádio tóxico após a queda dos Spurs diante do Fulham por 2-1, quando o goleiro Guilherme Vicário passou a ser vaiado pelos próprios torcedores devido à falha cometida por ele, que resultou no segundo gol sofrido pelo Tottenham na partida. Obviamente, uma declaração que não caiu nada bem, só fez aumentar a insatisfação da torcida junto ao novo técnico do Tottenham, que por sua vez terá uma tarefa ainda mais árdua para tentar reverter essa espiral negativa na qual o Tottenham se encontra, apoiada por uma defesa vulnerável, por um setor de criação absolutamente nulo e totalmente dependente do talento individual de Mohamed Kudus, além de um baixíssimo poderio ofensivo, haja vista os irrelevantes índices de 0,1 e 0,07 gol esperado do Tottenham nos clássicos contra os vizinhos Chelsea e Arsenal, respectivamente. Então, cara, por mais que a realidade nos mostre que é preciso dar tempo para Thomas Frank construir este castelo, e ele está apenas há 4 meses no Tottenham, é difícil imaginar vida longa ao treinador de 52 anos de idade no norte de Londres, se ali persistirem as vaias, o futebol irregular, os resultados inconsistentes e, principalmente, a sensação de que nada mudou no clube.